Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson da História. Na aula de hoje falaremos sobre o declínio do feudalismo. Falaremos sobre o florescimento das cidades, o renascimento comercial, peste negra lá no século XIV, e a formação e a ascensão de uma nova classe social lá na Idade Média, que é a burguesia. Beleza? Então bora lá para a aula. Valeu! Então, galera, vamos lá falar sobre o declínio do feudalismo. Isso significa que, a partir do século XI, a estrutura do feudalismo ela vai passar por sérias modificações. Entre os séculos XI e XIV, a Europa viveu um período de relativa prosperidade. Isso quer dizer que, durante boa parte da Baixa Idade Média, um período que vai do século XI até o século XV, os europeus viveram uma relativa paz, ou seja, grandes ondas de invasões das tribos bárbaras elas tinham acabado. Os normandos, por exemplo, que eram ferozes, pilhavam tudo que encontravam pela frente, eles dominaram um vasto território e, por isso, eles não provocaram mais conflito. Outra questão também muito importante está relacionado ao aperfeiçoamento do uso da terra. Esse aperfeiçoamento ele foi muito importante, porque a população mais bem nutrida, resistia às doenças, às pestes, com mais facilidade. Então, dessa forma, a ausência de guerras e o melhor uso da terra proporcionou um crescimento populacional na Europa. Porém, desde o século VII, o território sagrado de Jerusalém, é um território sagrado para as três religiões monoteístas, as três principais religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, ela estava sendo dominada pelos muçulmanos. Então, a partir lá de 1095, o Papa Urbano II ele começa a convocar os cristãos da Europa para uma guerra santa para reconquistar o território de Jerusalém, que estava sendo dominado pelos muçulmanos. Esse episódio é chamado de Cruzadas, isto é, grupos armados que saíam de todas as regiões da Europa para lutar no Oriente com a promessa de alcançar o paraíso. Os soldados que iam para combater lá, eles tinham essa promessa de que se eles morressem lutando em nome do catolicismo, eles conseguiriam chegar ao paraíso. Então, houveram várias expedições das cruzadas para o Oriente. Porém, o grande legado dessa Guerra Santa foi a abertura de rotas comerciais. As rotas que inicialmente os soldados iam para a batalha, elas, com o passar do tempo, se tornaram rotas de comércio. Os soldados, eles entraram em contato com uma riquíssima cultura lá no Oriente. Produtos começaram a ser muito valorizados na Europa, principalmente os condimentos, pimenta, noz moscada, que davam um sabor melhor para o alimento. Naquela época não tinha geladeira para você deixar o alimento lá sem estragar. Com isso, houve um renascimento comercial na Europa. As feiras eram chamadas de burgos e geralmente ficavam ao redor dos castelos. Aí temos a charrua. Ela foi uma importante invenção aí tecnológica do mundo medieval, porque ela foi responsável por uma boa parte de liberação da mão de obra servil. Ou seja, as pessoas no campo, elas ficaram sem trabalho. A charrua, era esse instrumento aí puxado por bois, que ele cortava a terra e, ao mesmo tempo, ele poderia colocar logo as sementes. Então, essa forma, de trabalho liberou muita mão de obra. Ao invés de ficar cada trabalhador com a enxada, cavando um pedacinho e jogando a semente, a charrua ela já abria logo, rasgava logo a terra e ficava só uma pessoa ali atrás, comandando, guiando o boi, que puxava aí a charrua e ele mesmo ia jogando as sementes. Isso liberou muita mão de obra. Isso significa que, com mais pessoas praticando o comércio, os burgos eles não iriam parar de crescer. Consequentemente, as cidades florescerão novamente. Então temos aí o florescimento das cidades e o renascimento comercial. Isso foi responsável, em um primeiro momento, pelo declínio do feudalismo. Então, o declínio do feudalismo ele está relacionado ao renascimento do comércio e o florescimento das cidades. Mas aí, o século XIV ele vai chegar e será marcado pela morte. Por quê? Inicialmente, temos aí o esgotamento do solo.
né? Esse esgotamento do solo ele vai provocar uma série de más colheitas, deixando a população desnutrida. Ao mesmo tempo, né, que essa população estava desnutrida, surgiram várias pestes, né? O renascimento das cidades, o florescimento, as pessoas vivendo mais próximas umas das outras, né, vai gerar uma série de pestes. A principal peste foi a peste negra, que ela dizimou aí um terço da população europeia. E com esses milhões de mortes no campo, gerou uma desorganização da economia feudal, de uma maneira geral. Os senhores feudais eles tentaram aumentar a pressão sobre os servos. Eles tiveram os impostos aumentados, né, eles eram obrigados a trabalhar mais, e isso tudo foi gerando tensões no campo. Não demorou muito para que essas tensões no campo elas virassem rebeliões. Então, houveram rebeliões em Flandres, né, que os servos estavam revoltados com os senhores feudais. Na França, os camponeses pegaram em armas para lutar contra os soldados, né? Eram as chamadas jaqueries. E os ingleses também eles se rebelaram contra uma legislação que os prendia à terra. Por outro lado, galera, nos burgos, os comerciantes passaram a formar uma única classe social, a burguesia. Eles haviam enriquecido com o comércio, mas eles não possuíam ainda o título de nobreza. A burguesia, com seu poder econômico, ela vai adquirir cada vez mais terras e, com isso, ela vai libertar as cidades dos domínios dos senhores feudais. Os burgueses também passarão a financiar exércitos particulares para determinados senhores feudais. E com isso, esses senhores feudais, com seu exército particular, eles oferecerão proteção, né, ao comércio da burguesia e, ao mesmo tempo, com esse mesmo exército, ele vai expandir o seu território. E a partir daí, né, dessa expansão territorial, que se formarão os estados nacionais que nós temos hoje na Europa. A grande maioria deles, né? Portugal e Espanha, né, aí se formaram aí através da Guerra de Reconquista, né, a luta contra a expulsão dos mouros, né, dos muçulmanos lá do território da Península Ibérica, mas uma boa parte aí dos estados nacionais da Europa Ocidental serão formados a partir daí, né, dessa aliança entre burguesia e o rei. Beleza, galera? E aos poucos, né, a forma de organização que nós chamamos aí de Idade Média, ela vai se descaracterizando, né? E a partir daí, né, dessa descaracterização, surgirá uma nova forma de organização, que aí os historiadores chamarão de Idade Moderna ou Modernidade. Beleza? Mas isso aí é para uma próxima aula. Valeu, um abraço aí, obrigado. Até a próxima aula.